Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal J Literato. Hoje nós vamos aqui fazer algumas observações sobre mais uma atrocidade verbal, não é? Dessa vez vinda do Eduardo Bolsonaro, não é? O Bananinha, né? Deputado federal por São Paulo, que não mora em São Paulo, né? Será que houve ali uma fraude de domicílio eleitoral? Não mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro. Bom, mas isso é uma outra questão. Bom, gente, antes de entrarmos aqui neste tenso assunto, porque é tenso mesmo, né? Eu peço a vocês que acompanham aqui o nosso trabalho pelo YouTube, que se inscrevam no canal J Literato. A inscrição de vocês é condição sine qua non para o crescimento do canal, para que possamos sempre estar transmitindo a vocês um conteúdo interessante, fundamentado, coerente e responsável. Tá? Peço que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo aí com o seu círculo de amizades e também não deixem de ativar aquele sininho das notificações, de modo que vocês sempre ficarão aí inteirados dos nossos conteúdos. Gente, houve uma reunião, uma conferência, um congresso dos armamentistas, né, onde o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, estava ali presente e fazendo uso da palavra em dado momento. Ele comparou os professores do nosso Brasil a traficantes e a milicianos, né? Portanto, comparou os nossos professores a criminosos da pior estirpe, não é verdade? Sob o pretexto de que esses professores eles estariam doutrinando as nossas crianças, não é? Com elementos marxistas e comunistas, e estariam destruindo as famílias, aquela baboseira totalmente infundada que eles gostam muito de falar. Isso é uma coisa inconcebível. Quando este homem faz uma comparação destas, né, primeiramente ele revela a sua essência torpe. Ele revela a sua essência do mal, a sua essência maligna. Na verdade, se Rousseau vivesse hoje, nos tempos de hoje, né, e observasse os atos de Bolsonaro de Eduardo Bolsonaro e companhia militar, né, eu acho que ele repensaria sua filosofia. Ele não ia dizer que todos são bons, não. Ele ia dizer que alguns são maus por essência, que alguns são torpes, tábidos, pútridos por essência, e é o caso, obviamente, do Bananinha Bolsonaro e também de toda a sua grade, de toda a sua patota aí. É um absurdo, é um absurdo. Esse homem, ao falar, quer dizer, demonstrar uma falsa, uma mentirosa preocupação com a educação, sabe o que ele deveria falar? Ou o que ele deveria se atentar? A precariedade que está o nosso sistema público de educação, né? A precariedade que se encontra a infraestrutura da educação no país. Eu estava ainda hoje vendo alguns dados que são alarmantes e muito preocupantes. Não sei, me parece que mais de 60% das escolas públicas não tem banheiro adequado, né? Não tem papel higiênico. Quer dizer, as crianças, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, mal estão aprendendo português, matemática, geografia, história, matérias básicas, disciplinas básicas. Você acha mesmo que elas vão, que elas estão em um bloco de impregnação comunista? Então veja bem, essa fala do Eduardo Bolsonaro, primeiro, é uma fala má, é uma fala de uma pessoa má, de uma pessoa desumana, né? De uma pessoa que destila, não é, ódio, em cujas veias corre o ódio em sua mais pura essência. E depois uma fala, até mesmo politicamente burra. Como é que ele vai se preocupar com a ideologização das crianças, sendo que as crianças mal estão aprendendo o básico? Você, Eduardo Bolsonaro, você já fez algum projeto de lei? Não vou nem dizer nem que tenha conseguido aprovar. Você já apresentou algum projeto de lei que vise a melhorar, a dar mais dignidade ao sistema público de educação? Nunca. As suas intenções não são essas. Se você está preocupado com a educação, Eduardo Bolsonaro, faça uma observação empírica. Vá ver o estado que se encontra a nossa educação e você fazendo essas comparações criminosas e maledicentes. A maledicência é algo que por imanência reside em vocês, né? Não é possível.
O desrespeito com a própria classe dos professores, gente. Gente, o professor, ele deveria ser colocado em um pedestal de nobreza, não é? É aquele que tira da treva da ignorância, né? É aquele que traz a luz do conhecimento, não é? E são absolutamente subestimados no Brasil, são subvalorizados, remuneração péssima, garantias péssimas. Aí vem um sujeito como esse e faz uma declaração dessas, uma declaração criminosa, uma declaração, como disse, pútrida, tábida sobre o aspecto moral, não é? E assim, é de se estarrecer que um homem desse ocupe uma cadeira na Câmara Federal, que um homem desse ocupe, não é, um espaço no Congresso Nacional. Como que um homem desse pode representar quem quer que seja? Um absurdo, um absurdo. Nós temos que nos indignar. E eu sempre digo, eu uso esse espaço também para expressar a minha indignação, não é, com essas condutas, com essas práticas. Gente, mas veja, eu quero falar mais duas coisas. Primeiro, sobre o Eduardo Bolsonaro, a vocês professores, façam disso um ponto de honra, tá? Ser vilipendiado por Eduardo Bolsonaro é um ponto de honra. Vocês deveriam se preocupar caso ele falasse bem de vocês, né? Essa é a realidade. O Eduardo Bolsonaro, ele me parece realmente não gostar de professor em essência, porque é um sujeito parvo, né? Um sujeito limitadíssimo, estúpido. Vocês lembram que nós chegamos, meu Deus, isso me parece que foi algum universo paralelo, que o pai dele, Jair Bolsonaro, pensou ali em colocá-lo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Minha Nossa Senhora! Chegamos a essa possibilidade. Vocês lembram o que ele demonstrou naquela época? Teve uma entrevista, se não me engano foi da revista Piauí, com ele, sobre essa possibilidade de ocupar esse cargo, essa função, né, de diplomacia. Então ali também a repórter, cujo nome eu não me recordo, mas é uma excelente repórter lá da revista Piauí, depois vamos lembrar o nome dela. Ela, fazendo algumas perguntas sobre alguns nomes da política em que ele se inspirava, que ele gostava, e lá pelas tantas, a repórter perguntou: você conhece o Kissinger, né? O que você acha do Kissinger, o grande Henry Kissinger, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Um grande geopolítico, responsável, veja, pelo fim da guerra do Vietnã, né? Responsável também por reatar as relações de China e Estados Unidos. Quer dizer, um homem que todo político tem a obrigação de saber quem é e de conhecer a sua obra. Sabe o que o Eduardo Bolsonaro falou quando ela perguntou? Ele pegou assim, foi dessa forma, pegou um copo de água, tomou um gole, olhou para o seu assessor e falou assim: eu não conheço Kissinger. Ele foi falar o nome do Winston Churchill, né, um dos mais notáveis primeiros-ministros britânicos, né? Ele não sabia o que falar, ele foi pronunciar o nome, ele chuchu. Quer dizer, um homem absolutamente ignorante. Portanto, esta aversão que ele demonstra contra os professores está explicada. Né? São coisas heterogêneas. Eduardo Bolsonaro e conhecimento, e professores, e a nobreza do educar são coisas heterogêneas, coisas que não cabem no mesmo balaio. Tá? Abominável o que aconteceu. E por fim, gente, eu tenho que falar uma outra coisa importante. Toda essa narração odiosa do Eduardo Bolsonaro agora foi contra os professores, tá? Mas nós temos aí, meu Deus, um cardápio imenso de coisas que ele ataca, que ele gosta de atacar, que ele fala, que ele difama e etc. Essa narração odiosa voltou a ter exclusividade na pauta da extrema-direita, né? Voltou a ter isso, porque eles nunca abandonaram essa narração. Eles sempre foram odiosos, sempre gostaram de fazer toda esta... E veja, estou falando da extrema-direita, não da direita. Né? A direita, ela é democrática, a direita, ela compõe o cenário democrático, tem de ser ouvida, assim como a esquerda.
Agora os extremos não, tá? E essa gente aí representa a extrema direita, muito mal representada, né? Porque, veja bem, quem representou a extrema direita no mundo foi Hitler, foi Mussolini, foi Gengis Khan, quer dizer, gente que representava muito bem essa extrema direita cruel. Então aqui já tem esses cabeças de bagre, igual o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mas que representam de uma certa forma. Então eu estou dizendo aqui da extrema direita. A extrema direita no Brasil, representada por esta Grey, está implodindo, tá? Ela está se desfazendo. A figura do Bolsonaro, certo? Com todos os últimos acontecimentos, a derrota por Lula nos pleitos presidencial, a sua inelegibilidade, não é? Tudo isso, tá, está corroborando para a diminuição da força da extrema-direita no Brasil, certo? Essa gente tem se tornado tóxica. O Bolsonaro disse lá, agora você é um cabo eleitoral de luxo, já que eu estou inelegível. Mentira! Você, Bolsonaro, tornou-se um político tóxico. Ninguém vai querer o seu apoio, ninguém vai querer que você seja cabo eleitoral de ninguém. Na verdade, você é Midas ao contrário, né? Midas tocava e virava ouro. Você toca e vira excremento, tá bom? Então veja, essa diminuição, né, o capital político da extrema-direita está, como dizem os norte-americanos, melting the way, né, está aí se desfazendo, está se desfragmentando. Então eles não têm muito mais o que fazer, exceto concentrar as suas forças nesses discursos odiosos. Isso vai ser cada vez mais frequente. Vocês podem anotar. Observem e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Isso vai ser mais frequente porque é o que restou a eles. É o que restou a esses extremistas sicários. E hoje foi uma expressão disso. Não hoje, acho que foi ontem ou anteontem a fala deste abominável ser. Gente, esta foi a ponderação nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês também se indignem com esta situação, com esse problema tão grave, tão sério, que estamos enfrentando, né? Problemas esses causados por elementos como esse Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!